O tema do nosso programa de hoje, que nós vamos falar, é um tema um pouco diferente, porque estamos próximos da Páscoa. Vamos falar de libertação e renascimento, um tema muito importante para a época atual. Esta palavra Páscoa, no hebraico, vem de Pesach, que significa trânsito ou movimento. E Páscoa, na própria língua inglesa, significa Easter. E esta palavra Easter é derivada de Ostara, a grande deusa esta da primavera dos nossos irmãos escandinavos. Ostara era o grande símbolo da ressurreição de toda a natureza e era muito comemorada com muitas flores e também com uma festa esplendorosa. E este renascimento era simbolizado na época através dos ovos coloridos, os chamados ovos de Ostara, pintados de várias cores, multifacetados, multicoloridos, muito alegres, muito vivos, que os pagãos trocavam entre si para comemorar esta passagem chamada Passagem de Ostara. E as festas de Ostara são similares a estas festas atuais, dedicadas também no passado a Deméter, a mãe da natureza, a mãe ligada aos grandes mistérios da escola de iniciação de Eleusis. Esta escola tinha como escopo, como missão determinada pela própria mãe da natureza Deméter, de ser Eleusis uma escola de iniciação para prover o renascimento para uma vida eterna através de um rito, de um ritual conhecido pela imortalização pelo fogo. O cristianismo, muito sabiamente, usou todas as festas pagãs tradicionalmente comemoradas para transformá-las em festas tipicamente religiosas do cristianismo, com muito menos trabalho e com muito maior eficácia para a conversão de todas as pessoas ao próprio cristianismo. Dos ovos de Ostara nasceram os ovos de Páscoa, como nós conhecemos hoje. E os rituais, as festas pagãs de renovação e de renascimento ligadas a todo o culto da primavera foram transformadas em festas de Páscoa, pois do ovo do sepulcro saiu Jesus ressuscitado com o título de Cristo, como um verdadeiro sol para renovar toda a vida. O culto ao sol e o culto à lua representaram sempre um ponto importante em todas as culturas antigas, chamadas de culturas pagãs. E uma das provas que nós temos de que o cristianismo usou estas festas pagãs para alavancar os seus valores e para implementar a sua própria religião é que a Igreja Romana fixou a festa da Páscoa, a festa da ressurreição, no domingo, dia do sol, domingo, dia de Cristo, que se segue imediatamente 14 dias da lua cheia de março, como a festa móvel que nós praticamos. Os cristãos tradicionais do Oriente são diferentes. Eles celebram a Páscoa no 14º dia, que segue o equinócio da primavera no hemisfério norte, que é o dia 21 de março, independentemente do dia de semana que cair. São as conhecidas festas do quarto decimans, 14 dias depois que nós temos esta lua que eles consideram. E seguem a Páscoa cristã, como é praticada no dia que cair. É diferente do cristianismo em geral, como nós conhecemos. A Páscoa cristã representa a ressurreição de Jesus como Cristo. E 7 semanas depois, ou acrescendo 49 dias, temos a festa de Pentecostes, ou o renascimento dos discípulos assumindo a consciência crística pelas línguas de fogo que pousaram sobre suas cabeças. Momento este no qual eles adquiriram a consciência crística e momento que capacitou todos eles a poderem passar, a poderem divulgar e a espalhar esta consciência para o mundo todo. Passaram então, com a língua de Pentecostes, a divulgar o verdadeiro cristianismo. Momento este que os apóstolos começaram a colher os frutos do trabalho de Jesus. E é por isso que tanto os católicos como também os próprios judeus celebram esta segunda Páscoa, a Páscoa da colheita, conhecida como festa das primícias. Primícias são todos os primeiros frutos colhidos. E os primeiros frutos colhidos dentro do cristianismo são os 12 apóstolos que ganharam, pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio trabalho, a consciência crística no momento de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus como Cristo. O Espírito Santo, o mesmo poder que fecundou Maria e fez nascer Jesus, fecundou também os 12 apóstolos, descendo sobre a forma de línguas de fogo sobre
sobre as suas prístinas cabeças. Estas cabeças dos apóstolos, com esta língua de fogo, permitiu que cada um falasse em qualquer língua, para expandir o conhecimento de Jesus, para divulgar a consciência crística para todos os povos, para o mundo inteiro, para os 4 quadrantes, começando aqui o trabalho real, o trabalho efetivo da evangelização crística. As primícias são festas que são celebradas pelos judeus, mas aqui diferente, relacionando a Páscoa com a Páscoa do Cordeiro, relacionado à 10ª praga que foi, através de Moisés, mandada pelo Eterno contra o povo egípcio. Nós sabemos que as 10 pragas estão relacionadas às 10 tentativas que Moisés tentou junto ao faraó para libertar o seu povo, para sair da escravidão dos egípcios. E na 10ª praga foi a praga dos primogênitos. E Moisés conversou com o faraó e Deus endureceu o coração do faraó. E a praga era que se ele não libertasse o seu povo devidamente, teria todos os seus primogênitos, primogênitos dos egípcios, primogênitos que estivessem naquele reino e primogênitos de animais também mortos, porque se ele não cumprisse esta libertação, iria acontecer este castigo. E para o seu povo, ele pediu que pegassem um cordeiro de 1 ano de vida e limpasse esse cordeiro, queimasse todos os restos e junto com pão azedo e alface, comessem esse cordeiro para que não sobrasse nada e todo e qualquer resto fosse queimado. E com sangue desse cordeiro pintassem o umbral da porta com esta marca de sangue, que seria a marca do cordeiro. E à meia-noite tem a passagem, a pesache, a passagem do anjo da morte, do anjo de Deus, que passaria por todas as residências, todas as casas, e onde não tivesse a casa marcada com sangue do cordeiro, com aquela cruz desenhada na porta, ou com aquele X, tanto faz, ele mataria o primogênito. E isto aconteceu. À meia-noite vem o anjo da morte, e em toda casa que não tinha esta marca, ele com a sua espada matou o primogênito. Quando o faraó acordou, quando todo o povo acordou e viu o primogênito morto, foi uma desgraça, foi uma choradeira tremenda, e com o coração sofrido, o faraó libertou o povo, e aí vem a Páscoa. A Páscoa hebraica com sentido de passagem, da passagem do Cordeiro de Deus, é a Páscoa do Cordeiro. E aqui você vê, querido e querido ouvinte, como a Igreja Católica usa a figura do Cordeiro de Moisés, pintada nas igrejas, ligado isto tudo ao Êxodo. Êxodo como símbolo de Jesus sacrificado para unir as festas e unir os conhecimentos dos judeus aos próprios conhecimentos dos católicos. As primícias judaicas são os primeiros frutos colhidos no episódio do Êxodo. E Êxodo é um dos 5 livros do Pentateuco que conta a fuga, a saída, a libertação do povo judeu das amarras da escravidão pelos egípcios. E os primeiros animais, depois de 50 dias que nasceram do rebanho, os primeiros frutos que conseguiram colher após a libertação da escravidão egípcia, representa as próprias primícias judaicas. A Páscoa cristã indica um momento exato de renascimento, um momento exato de renovação, um momento de ressurreição. E a ressurreição aqui nada mais é do que a última de todas as encarnações, onde não mais é necessário voltar à vida, pois atingiu-se o padrão evolutivo, que é o padrão do próprio Jesus, que tornou-se no sacrifício do Gólgota, no sacrifício da caveira da cabeça, o padrão que todos nós deveremos atingir através de nossos ciclos reencarnatórios ou de voltas à forma como personalidades. Porque na realidade nós somos um corpo causal, que é a causa de nossa existência, de nossa vida, de nossa presença como seres humanos. E este corpo causal nosso, eterno, expressão de Deus, vai imprimindo experiências de personalidade em processos de reencarnação. Nós podemos dizer que a Igreja Católica, que as igrejas evangélicas são muito rigorosas, porque elas dão apenas uma vida para que cada um atinja o padrão de Jesus, ou para que cada um atinja o próprio título de Cristo, de ungido, de iluminado. Agora eu pergunto para você que está ouvindo o nosso programa, você conhece alguém em toda a humanidade, qualquer ponto que seja, que já adquiriu este padrão de Cristo? Você conhece? Com todo respeito, os anciãos, os pastores, padres, bispos, cardeais e até mesmo com o máximo respeito, com o máximo amor, o nosso querido Papa?
Não, você não conhece. Existem outras religiões que são menos rigorosas e mais adaptadas a um processo natural. Elas reconhecem o que eu estou falando e consideram várias vidas para se conseguir este objetivo. O objetivo de conseguir a consciência crística ou o objetivo de ser igual a Jesus. Em outras palavras, as religiões, as filosofias que consideram a reencarnação encaram um processo de volta à forma para se atingir numa última fase, numa última experiência, a consciência crística. Todo mundo fala que a religião católica é suave, que os crentes também têm uma religião suave. Não é bem assim. É uma religião, podemos dizer, a mais rigorosa, porque dá uma oportunidade para você ser igual a Cristo. E se você segue a sua religião cristã, se você é evangélico, se você é católico, lembre dessas palavras. Você tem que caprichar muito. Você tem que seguir os preceitos de sua religião, porque você assumiu adquirir a consciência crística em uma vida, e nesta vida você tem que ser igual a Jesus. O teu trabalho é muito rigoroso e você deve se voltar totalmente a isto, a não ser que você não siga a essência destes ensinamentos. Agora, independentemente de religião, considere, você que está me ouvindo no dia de hoje, considere este momento agora, atual, como um momento especial, como um momento de libertação, como um momento de êxodo, e procure a partir de agora se libertar dos seus vícios, de suas amarras, de seus receios, de seus medos, de seus preconceitos, de sua tristeza, de sua mágoa, de suas pragas, de seus rancores, de sua doença, de sua melancolia, de sua solidão e de tudo que possa trazer a você qualquer desconforto, remorso ou tristeza. Você deve encarar a vida como um momento importante, importantíssimo, como uma verdadeira dádiva de Deus. Encare que cada minuto que você vive é um minuto que você está morrendo, que você morre, que você deixa de viver. Por isso, ouvinte, valorize cada minuto de sua vida como sendo um último minuto que deve ser bem vivido, pois daqui a um minuto ele estará morto e você não poderá mais utilizá-lo na sua vida. O tempo é precioso, cada instante é importante e por isso deve ser bem vivido, vivido com intensidade, com alegria, com otimismo, com amor, em total plenitude de felicidade. Esta é a primeira mensagem para este momento que nós estamos atravessando, que nós estamos vivenciando. A mensagem da libertação, a mensagem do êxodo de Moisés, desse mestre, desse Manu, que é o nosso condutor. Siga os passos de Moisés e se liberte. Saia da escravidão que você está e se liberte para a luz. Vá procurar a sua Canaã, vai procurar a sua mensagem crística, o espaço de vida eterna. É um momento para você estar liberto. É necessário para que você possa se libertar, usar do perdão. Perdoe, portanto, no dia de hoje os seus pais, perdoe os seus irmãos, perdoe os seus amigos e principalmente os seus inimigos, perdoe a tudo, perdoe a todos e perdoe ainda mais do que nunca, principalmente a você mesmo, a você mesma por todos os erros do passado, por tudo que você por ignorância ou por inocência cometeu. Perdoando a si, perdoando a todos, com isso você conseguirá se desvincular do passado e passará a viver a partir de agora, deste momento, corretamente como se deve viver. E agora, encare este momento como um momento de Páscoa, como um momento de renascimento, um momento de renovação. Encare como um momento de ressurreição. Saia do seu ovo áurico, preso às suas amarras astrais, emocionais. Saia de sua casca que abafa o seu ser e renasça. Renasça para uma vida vivendo cada minuto intensamente, como que se este minuto fosse o último minuto de sua vida. Dê valor à vida, ela vale a pena. E renasça a partir de agora para uma vida plena, plena de alegria, plena de esperança, de otimismo, de felicidade, de saúde, de positivismo, de entusiasmo, de amizade, de fraternidade, de altruísmo e principalmente plena, cheia de amor. Amor a Deus e amor a você mesmo, a você mesma. Você deve se amar como você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, como você é, porque você é a única coisa que você possui, você é a única coisa que você tem. Você deve se respeitar, se valorizar, se dar crédito, você deve acreditar em você. E acreditando em você, faça isso. Diga a partir de agora, eu acredito em mim, eu estou feliz, estou saudável, eu sou próspero, eu tenho valor, eu tenho poder, eu sei que eu posso, eu sei que vou vencer todas as dificuldades
dificuldades, por maiores que elas sejam e por mais difíceis que se apresentem para mim. E através dos meus sacrifícios eu vencerei. E os sacrifícios que eu terei que ofertar de mim mesmo serão o sacrifício, o ofício, o trabalho sagrado que me permitirão esta mesma libertação. Eu quero estar liberto e o meu renascimento rumo ao espiritual, rumo ao sagrado, que será a fonte de toda a felicidade que eu beberei o resto da minha vida. Aceito a carga que tenho para levar e também todos os sacrifícios que tenho de passar, pois os degraus de minha ascensão ao sagrado, ao espiritual, para entrar em estados de consciência superiores de felicidade, serão estes mesmos sacrifícios, degrau por degrau, que eu subirei, que eu vencerei e eu chegarei lá. Por isso que é importante, querido e querido ouvinte, manter esta postura, principalmente se você é católico, crente, espírita, maçom ou simplesmente todos os que usam a Bíblia como livro de verdade. Mantenha nestas 7 semanas que se seguem a partir de hoje. Nós temos 7 semanas, hoje em mais 49 dias temos o Pentecostes. E você terá a sua vivência de Pentecostes. Você terá a vivência com as línguas de fogo que pairarão sobre a sua cabeça e transformarão você, abrindo todos os seus canais de percepção superior. Por isso, querido e querido ouvinte, não use a Páscoa simplesmente para comilanças, para troca de ovos, simplesmente para comer, beber, dormir e usar o feriado apenas para curtir este tempo maravilhoso que nós estamos vivenciando. Use a Páscoa para transformação e para renascimento. Não espere que os outros te deem isso, depende única e exclusivamente de você. E no nosso programa Ocultismo Sem Mistérios, também queremos dar os parabéns ao Brasil pelos seus 500 anos. Faz 500 anos que oficialmente o Brasil foi descoberto por Cabral. Mas em nossos programas nós já falamos que o Brasil na realidade foi descoberto muito tempo antes, há 850 anos antes de Cristo, pelo rei Badizir, junto com seus filhos, esta parelha divina, Ietbaal e Ietbalbei, Deus Fenício, ligados aos grandes mistérios de Nishitauran, que hoje corresponde Niterói, corresponde à Pedra da Gávea e aos grandes mistérios. Parabéns ao Brasil pelos 500 anos dentro desse conceito profano, normal, mas nós, numa escola de iniciação, sabemos que aqui no Brasil já aportaram, muito tempo antes de Cabral, toda uma série de seres. Mas parabéns pelos 500 anos, porque Cabral, Pedro Álvares Cabral, liga-se a uma linha ocultista chamada linha dos Kumaras e tem como simbolismo a própria a cabra que sobe nas montanhas em busca do sagrado, a cabra que representa na tradição hindu o renascido. E hoje é Páscoa, renascimento, 22 de abril, e veja que o Brasil não nasceu, o Brasil não foi descoberto só na Páscoa, simplesmente por ser um dia qualquer, mas porque ele representa o renascimento de uma nova raça, ele representa o renascimento de uma nova era. Por isso que vem toda essa preparação prévia de Cabral como um ser agartino na face da terra, trazendo o descobrimento do Brasil exatamente na Páscoa. Páscoa é renascimento, Páscoa é transformação, Páscoa é liberdade. E através do Brasil, deste solo sagrado, é a terra do Espírito Santo, é a terra de Pentecostes. Nós teremos do Brasil o comando da nova era, é a era de Aquário, é a terra onde teremos a volta de Buda, a volta de todas as hierarquias que já se manifestaram na face da terra, a volta dos Vyasas, dos Rãs, dos Zoroastros, de Krishna, de Buda e do próprio Jesus, através de um novo nome. Não interessa o nome que se lhe dê. Nós, na tradição iniciática, chamamos de Maitreya. Veja que importante, data importante que nós temos hoje, ligando tudo o que eu falei com o descobrimento do Brasil. Brasil, com Pedro Álvares Cabral, representa a libertação do mundo. O Brasil, com Pedro Álvares Cabral, comemorando hoje 500 anos, representa o renascimento de uma nova era, que começa agora, nesta virada do milênio, onde o Brasil vai assumir a sua postura de comando, o renascimento da era de Cristo, e Cristo vai se manifestar mundialmente, mas o seu nascimento está ligado aos grandes mistérios do Roncador e do Brasil. Estamos comemorando 2 vezes. Faça também você, querido e querido ouvinte, o seu descobrimento. Renasça para uma nova era e procure a libertação para o futuro, que é a nossa meta, o nosso escopo, na finalidade ultérrima que nós temos, que é a nossa própria vida, o nosso próprio destino. E continuando o nosso programa, nós temos ouvinte na linha. Alô? Opa, seu nome? Mário Jorge. Tudo bem, Mário Jorge? Tudo bem agora falando com o senhor. Sim. Eu não converso com o senhor desde o Marco Antônio. Ah, é? Tá... Puxa, olha, eu estava lembrando dele, parece que houve transmissão de pensamento.
tava falando com o Jean, operador, sobre ele. Sim. Aí perguntou, mas você liga sempre pra cá? A gente tenta ligar, mas É o difícil. sucesso é grande. Aham. Parabéns Obrigado. pela grande audiência da Rádio Mundial, principalmente aqui no Jardim Tremembé, em Osasco também. A Rádio Mundial está estourando em audiência. É uma rádio espetacular. Aqui existe um campo muito grande, muito diversificado de conhecimento. A pessoa sintonizando pela manhã, à tarde, à noite, está sempre aprendendo coisas novas, tendo todo um leque de conhecimento que enriquece a nossa alma e valoriza o nosso tempo. Exato. E o seu mistério, Mário? Como as datas foram muito próximas entre a nossa Páscoa cristã e a Páscoa judaica, Sim. como o senhor fez uma introdução no início sobre a Páscoa, eu gostaria que o senhor comentasse assim, algumas diferenças entre duas religiões Sim. em relação à Páscoa, Sim. porque a data dos judeus é totalmente diferente da nossa cristã, né? Sim. Então no ano 5000, parece. Perfeito. E eu gostaria de saber sobre as diferenças entre as Páscoas. E tem uma pergunta que eu quero fazer para o senhor desde Natal. Pode fazer. Hoje eu vou fazer. Eu quero saber do senhor qual a relação de Jesus Cristo com o planeta Vênus. Com o planeta Vênus? É. Ok, então. Tá bom, professor? Um grande abraço a você. Feliz Páscoa. Tá, igualmente para você e a todos os nossos ouvintes também. Bom, na realidade, a Páscoa cristã é uma festa móvel e esta festa móvel está ligado ao primeiro domingo que se segue depois de 14 dias da lua cheia que a gente tem após março, após a primavera. Todo este processo da Páscoa é uma festa móvel porque ela é jogada sempre para o domingo. E o domingo representa toda a festa de Páscoa do domingo que nós comemoramos. E como cada vez existe uma antecipação de um dia, cada vez que vai acontecendo o ano, ela vai modificando a data. E por isso que ela vai, às vezes, se distanciando, ficando uma data mais longe da hebraica ou da Páscoa dos judeus e às vezes até chega a coincidir. Se eu não me engano, o ano passado coincidiu as duas na mesma data, se não me falha a memória. Esta é a diferença. Só que a Páscoa cristã liga-se ao renascimento de Cristo, liga-se à ressurreição, à volta de consciência de Jesus que morreu no sacrifício do Gólgota e adquiriu a consciência de Cristo, porque ele adquiriu uma consciência crística. Já a Páscoa relacionada aos hebreus significa a passagem do anjo da morte, aí vem a Páscoa do Cordeiro, relacionada ao episódio das 10 pragas, como eu falei, que deu início ao Êxodo. E Êxodo, a pesagem, ou seja, o trânsito, aquela movimentação de todo o povo saindo do Egito e indo em busca de Canaã, onde Moisés ficou vagando muitos anos pelo deserto até chegar no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei e deu ao seu povo. E todo esse processo liga-se aos hebreus, que vem a Páscoa hebraica, e ela segue, como naquela época o calendário também seguia a lua, é a mesma coisa, 14 dias, mas seguindo o calendário lunar. Já a festa cristã é uma festa móvel, então normalmente ela nem sempre coincide. Os hebreus são como os cristãos do Oriente que seguem a data fixa, ou seja, cá em qualquer dia da semana eles vão comemorar a Páscoa naquele dia da semana. Agora, quanto a Jesus estar ligado a Vênus, nós temos 7 planetas sagrados. Nós temos numa primeira fase Saturno, que corresponde a uma primeira fase evolutiva, numa segunda fase evolutiva nós tivemos Sol, numa terceira Lua e numa quarta Marte. E Jesus representa uma quinta coisa, uma quinta hierarquia, chamada hierarquia de Vênus. Houve uma guerra nos céus que nós chamamos de Taraka Maya, a guerra onde Micael, representando o sexto princípio, com a espada flamejante, expulsou Lúcifer, ou Vênus, o quinto princípio, no meio da humanidade, para que esta hierarquia angélica, com 1/3 dos anjos, caísse no meio da humanidade e com ela se misturasse para acelerar a evolução. Isto aconteceu, em termos práticos, no episódio ligado à expulsão do paraíso, porque o homem naquela época era um títere, era um boneco, era andrógeno e ele era guiado pelas hierarquias angélicas, ou seja, nós éramos plasmados à imagem e semelhança de Deus através de sua projeção construtora como anjos. Nós éramos simplesmente uns andrógenos e a gente não tinha um padrão consciencial grande, a gente não tinha a mente, o nosso foco consciencial era no animal, era no astral, nos sentidos, no instinto, nos sentimentos e nas emoções. Por isso que o homem falava com os animais naquela época do paraíso e tudo funcionava. E a gente não enxergava o mundo físico, nós éramos cegos ao mundo físico. Nós enxergávamos, no entanto, o mundo espiritual através da pineal que ficava exposta como um terceiro
olho. Daí vem todo o mistério relacionado na mitologia aos cíclopes, aos sicilianos, aos uranos e aos cíclopes propriamente ditos. A expulsão do paraíso aconteceu porque as hierarquias caíram no meio da humanidade e se misturaram. Com isto, o andrógeno, que continuou sendo o andrógeno dando o homem comum, e houve uma mistura deste andrógeno com os anjos polarizados como homens e como mulheres. Anjos que assumiram corpos humanos e que se misturaram com estes andrógenos. E isso gerou todo um processo de aceleração da evolução. A humanidade, que tinha somente homens e os anjos criando-os, passou a ter homens na manifestação, passou a ter também os anjos caídos que perderam a consciência sagrada, a consciência de um quinto princípio, e caíram no meio da humanidade, se misturando com a humanidade. E parte da hierarquia angélica que caiu na humanidade não se misturou. Ou seja, até o episódio do paraíso, nós só tínhamos a evolução do homem. Só tínhamos o homem como evolução. Após a expulsão do paraíso, após a queda dos anjos, nós tivemos o homem comum em evolução, misturas de homens com os anjos e anjos propriamente usando corpos de homens não misturados. Isto gerou uma alta evolução, gerou um alto processo tecnológico que culminou após esta fase da expulsão do paraíso, que nós chamamos fase lemuriana, entrou na fase Atlante, onde nós, com a tecnologia angélica, no meio da humanidade, com todo esse potencial angélico, usando corpos humanos, a gente conseguiu uma tecnologia muito diferente da atual. Nós construímos os vimanas, os objetos voadores, uma tecnologia fantástica, e nós tínhamos todo este processo, até que o homem, adquirindo esse conhecimento, quase que destruiu o planeta, e nós já contamos muito disto nos nossos programas, onde nós falamos da Atlântida. Aí os deuses, os anjos se afastaram da humanidade, e a humanidade ficou órfã. E aí começou todo um processo, que é este processo que nós estamos vivendo agora, chamado processo ariano, uma quinta fase. Jesus não era homem e não era Deus, ele era filho de Deus feito homem, ou seja, um anjo que assumiu dentro da sua linha, dentro da sua hierarquia, que é a hierarquia de Vênus, assumiu um corpo humano. E este Jesus assumiu várias personalidades em seu processo evolutivo. Ele foi conhecido como Vaisvavata, ele foi conhecido como Rishis, foi conhecido como Ram, como mais de 100 Zoroastros, foi conhecido como Krishna, foi conhecido como Buda, foi conhecido como vários Rams. E através desse processo evolucional, também como Davi, como Salomão, como Moisés, e chegou a uma própria manifestação dele mesmo como Cristo, como Jesus, que adquiriu o título de Cristo. Ou seja, uma consciência que vai se transmutando, acompanhando a marcha das civilizações na face da Terra, e que culminou com o episódio do Gólgota, o episódio do Calvário, onde Jesus adquiriu o título de Cristo, através deste sacrifício. E o mesmo sexto anjo, que expulsou o quinto anjo Vênus no meio da humanidade, foi aquele que veio redimi-lo, porque no mistério do Gólgota nós tínhamos dois Jesus, dois seres iguais, dois gêmeos, e o grande mistério ligado ao beijo de Judas, que tem muita gente com o pau na mão agora para chacoalhar, bater num boneco de pano colocado num poste, que isso primeiro é um processo que danifica obras públicas, que não deve ser feito, e segundo, porque está fazendo uma coisa totalmente errada, porque Judas, no íntimo do que eu vou falar, não era um traidor, ele foi na realidade um grande herói, ele entregou o quinto princípio, aquele que tinha que ser redimido, aquele que tinha que voltar ao reino angélico, ao reino dos céus, que é o próprio Yoshua ben Pandira, Yoshua ben Yosef, que é o Jesus bíblico. Através do sacrifício do Gólgota, o Jesus, quinto princípio Vênus, adquiriu a consciência e retornou ao sagrado. Quem é Jesus? É o anjo caído que perdeu a consciência devido a Tarakamaia, a guerra dos céus, ligando-se ao episódio do paraíso para impulsionar a evolução humana. E quando ele adquiriu a consciência, voltou com o título de Cristo ao reino dos céus, e é ele que está ao lado da pedra de jaspe na figura do Apocalipse de São João, com o livro Kamapa na mão, que é o livro dos destinos humanos, é aquele que abre os 7 selos e que traz todo um processo setenário que imprime a própria evolução na humanidade. E o outro Jesus nada mais é do que o sexto princípio, o próprio Micael, quem como Deus, que foi o brado com a espada flamejante que o sexto anjo Micael jogou o quinto anjo Vênus ou Lúcifer no meio da humanidade. E Micael foi a figura que pegou Jesus, ainda menino, com 13 anos, e o iniciou nos mistérios maiores, nos mistérios angélicos, no Tibete, onde ele esteve dos 13 aos 30 anos. E depois os dois vieram e
E aí acontece todo o processo. Existiam dois. E as hierarquias do mal queriam matar o sexto princípio para que não passasse consciência ao quinto e o quinto não voltasse ao reino dos céus para o mal ter mais poder. Mas Judas fez um pacto para entregar o sexto princípio. Só que ele, mentiroso, salafrário, no bom sentido, entregou aquele que tinha que morrer, tinha que passar pelo sacrifício para ganhar o título de Cristo e com isso voltar ao reino dos céus. Ele entregou o quinto, e o quinto é Vênus. E aí Judas se matou logo em seguida para não mostrar aquilo que ele fez, e as hierarquias acreditaram e só foram descobrir o erro quando Longino lanceitou o peito de Jesus, o sangue jorrou na terra, tudo chacoalhou, a terra se abriu, o céu se abriu, aí viram a besteira que fizeram, ou seja, permitiram que o primeiro anjo, o anjo único que caiu no meio da humanidade, voltasse ao seu devido lugar. Só que ele voltou transformado, ele voltou pela ressurreição e ele voltou como Cristo, que é o título que ele ganhou, este Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico. E veja, querido e querido ouvinte, ele apenas não é o padrão do homem, ele permitiu que o homem adquirisse o padrão dele, o padrão de anjo. O homem, usando o corpo humano, pode adquirir o padrão crístico, ser igual a ele, igual a Jesus, igual a Cristo. Nós podemos, usando o corpo humano, sermos um próprio anjo. Este é o grande mistério do Gólgota, o grande mistério de Jesus. E agora, nesta Páscoa, vale a pena a gente falar neste processo. E se você duvida do que eu falei, você deve duvidar. Aliás, você nunca deve acreditar em nada do que eu falo, porque você pode estar acreditando em algo errôneo, mas da mesma maneira, você nunca deve duvidar uma vírgula do que eu falar, porque você pode fechar as portas para um grande conhecimento. Nunca acredite em nada do que eu falo, mas também nunca duvide. Pegue esse conhecimento, coloque dentro de você e um dia ele vai brotar, vai aflorar como uma verdade intrínseca, aí sim você aceite. Mas, se você quiser uma prova disto, abra o livro do Apocalipse, vai no final da Bíblia, na última página e veja lá o que ele diz. Eu sou Jesus, eu sou Cristo, eu sou a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? A estrela da manhã é a estrela d'alva, que é o nome que popularmente se dá ao próprio planeta Vênus. No próprio Apocalipse, no final da Bíblia, ele diz que ele mesmo é Vênus. Daí você tem a resposta, Mário Jorge. Muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação. Mas aqui, em nome da sua Rádio Mundial de São Paulo, em nome do seu programa Ocultismo Sem Mistérios, nós queremos desejar a você, querido e querida ouvinte, a você que valoriza a nossa rádio, a você que valoriza o nosso programa, nós queremos de coração agradecer o seu amor, agradecer o seu carinho, agradecer a sua audiência e desejar os votos para que você use a Páscoa como transformação, como libertação, para que você seja aquela pessoa que você merece ser. E você pode contar com o nosso programa Ocultismo Sem Mistérios, com os outros programas que a gente tem, como Mistérios Revelados, como um processo para que você chegue a esta realidade de libertação de todos os seus vícios, de todas as suas marras, de tudo que prende para que você não possa evoluir e também a sua renovação. Há uma renovação para que você possa viver em plenitude de ser, com amor, com sucesso, com tudo que possa acontecer de bom. Estes são os votos da nossa Rádio Mundial, em meu nome. Eu desejo a você, querido e querido ouvinte, esta Páscoa cristã, esta Páscoa judia, esta Páscoa de todas as tradições, de todas as religiões, de todas as filosofias, esta Páscoa universal, que é a Páscoa da libertação, que é a Páscoa do renascimento. Feliz Páscoa a todos vocês e a você, meu querido Brasil, que faz parte do nosso sangue. Parabéns por estes 500 anos descoberto por Cabral, onde no domingo de Páscoa nós tivemos o renascimento de uma nova era, o renascimento de uma nova raça, uma raça universal que abarca, que aceita todas as tradições, todas as filosofias, todas as artes, todas as ciências, todos os povos, para fazer no cadinho, no graal do Brasil, neste cálice sagrado, que é o próprio graal, o cadinho de uma nova raça. E o Brasil, nós contamos, depende de nós, e nós faremos do Brasil a pátria do Avatar, a pátria do futuro, a pátria da nova era. Este é o renascimento de uma raça, esta é a renovação de uma raça, esta é a libertação de uma raça. A raça do futuro, a raça de Aquário.